condição de anorexia, ela é comum na população geral e quando ocorre dentro do meio esportivo, nós chamamos de anorexia atlética, né? Então você tem fundamentalmente uma situação onde há uma ingestão muito baixa de alimentos, né? Redundando numa composição corporal crítica, o indivíduo tem uma magreza extrema. Anorexia, doença normalmente associada aos modelos, que cometem loucuras ao tentar se enquadrar aos rígidos padrões das passarelas. Pode parecer difícil entender como essa enfermidade pode assolar tanta gente logo no esporte, uma atividade relacionada à saúde, ao bem-estar. Mas não é bem assim. No alto rendimento, o atleta é obrigado a manipular o corpo de forma radical. O atleta, talvez até mais do que a população normal, ele tem uma ligação com a sua imagem corporal, uma ligação com o seu corpo muito mais estreita, porque é desse corpo que o atleta tira o sustento. O indivíduo se submete a situações, nesse caso, para ter uma silhueta mais adequada ou uma mobilidade um pouco mais adequada, que não necessariamente é a condição mais saudável para ele. Na população em geral, a chance de uma pessoa desenvolver um transtorno alimentar não passa de 15%. Entre atletas, a chance é bem maior, 35%, de acordo com a Universidade do Tennessee, nos Estados Unidos. E essa estatística pode ser ainda mais contundente em modalidades onde conservar um corpo magérrimo pode separar um campeão de um competidor comum. Existem alguns trabalhos que, por exemplo, na ginástica artística, 60% das ginastas vão ter algum transtorno alimentar durante a vida delas de atleta. Quer dizer, é uma incidência bastante alta. É mais do que isso. Na ginástica rítmica e desportiva, esta modalidade, que valoriza tanto a graça e a beleza dos movimentos, estar no peso considerado ideal para a faixa etária pode não ser o suficiente. É preciso ir além. O biotipo da modalidade exige que a ginasta seja muito magra, né? Se a gente fala em termos de percentuais de gordura, a gente tem percentuais baixíssimos de gordura dentro dessa modalidade. Todo o biotipo da ginasta tem que ser um biotipo específico, ela precisa ter pernas longas, ela precisa ter o tronco mais curto em relação às pernas, ela precisa ter as pernas finas, né? Então, tudo isso faz parte das peculiaridades da modalidade. E uma das maiores dificuldades realmente que a gente encontra dentro da modalidade é que a ginasta se mantenha magra e que ela tenha esse biotipo ideal. Também preciso ser profissional e eu preciso seguir esse foco de que ginasta precisa ser magra. Isso aí, infelizmente, é uma realidade e isso faz toda a diferença, né? A ginasta acima do peso, ela não tem a mesma leveza, a mesma elegância, a mesma performance que uma ginasta magra. Essa regra fica clara desde cedo para as meninas que resolvem seguir esse caminho. Para muitas, é difícil demais alcançar a condição ideal. Com quantos quilos você está agora e com quantos você gostaria de estar? Eu tô com 57, mas eu preferia estar com uns 45, por aí. Mas com 45 você estaria muito magra, não estaria? Não, acho que não. Acho que estaria bem para ginástica. De tanto ouvir depoimentos como esse, o psicólogo Márcio Geller Marques resolveu investigar mais de perto a relação das ginastas com seu corpo. Entrevistou várias atletas e publicou uma pesquisa científica mostrando que existe algo perigoso no ar. Eu já atendi um caso que era da ginástica, que, por exemplo, a atleta, toda segunda-feira, os atletas são pesados. E se está, por exemplo, 200 gramas a mais, paga 200 abdominais por dia. Então, essa atleta que eu trabalhei, fim de semana para ela, quando tinha aniversário, tinha festinha, tudo, a atleta já se deprimia. Porque tu imagina assim, uma atleta de 10 anos ir numa festinha não poder comer um branquinho, um brigadeiro, um cachorro quente, né? E aí ela se deprimia muito. Casos assim, de desejo e culpa na relação com os alimentos, são mais comuns do que se imagina. Eu tento comer o menos possível, mas me alimentando do jeito que dá. A vida sob pressão leva a atitudes graves. Na
sua vida de treinadora, Michele já viu casos escabrosos. Já ouvi muitos relatos de casos assim, de ginastas colocarem leite condensado em tubo de shampoo para não serem pegas, né? Para as pessoas não perceberem que elas estão comendo açúcar. Enfim, quando a pessoa quer, ela acha alguma forma, né, de burlar a vigilância que é feita em cima delas. A relação com o corpo não fica bem estabelecida, mas a relação com a comida fica pior ainda. Então a comida é como se fosse um grande veneno, né? E ele acaba gerando a repulsa, exatamente isso. Eu não posso comer. A gente sabe que nos transtornos de imagem, nos transtornos alimentares principalmente, essa relação com a comida, tá? Ela em alguma fase da vida, e aí falando não só de atleta, né? Em alguma fase da vida a relação ficou cortada. E aí você imagina, se você deixa durante um ano um atleta que só recebe não pode, não pode, não pode, o cérebro dele codifica isso como uma informação. Bom, eu não posso comer. Mesmo que ele se libere, a anorexia acaba acontecendo. Vê a comida como uma coisa má. Né? Então, vai comer uma folha de alface e vai achar que vai engordar. Esse que é o problema. Uma situação semelhante à desnutrição que nós encontramos em locais onde situações socioeconômicas estão bastante comprometidas. Então a pessoa fica privada de se alimentar e com isso não consegue se desenvolver. Francesca Tubino pode ilustrar todas essas situações descritas por especialistas. Hoje, ela estuda nutrição em Porto Alegre, mas nem precisa dos livros para aprender a gravidade dos transtornos alimentares. Ginasta da seleção brasileira, na década de 90, ela viu de perto como a relação das atletas com a alimentação pode degringolar com incrível facilidade. Uma que morou comigo em Joinville, que ela teve bulimia. Tinha gente que tomava laxante, bulimia no caso induzia vômito, né? E ficava um dia sem comer, um dia inteiro sem comer. Tem de tudo, na ginástica se vê de tudo. Ela não foi apenas espectadora de casos tão graves. Francesca não percebia, mas também estava entrando em um quadro de transtorno alimentar. E era um quadro sério. De tanto achar que tinha que reduzir seu peso para brilhar nas apresentações, Francesca foi ao extremo. Elas começam com o alimento assim, elas retiram inicialmente carboidratos, depois elas tiram carnes. Então é muito comum o vegetarianismo no início ou na evolução da anorexia, né? Elas passam a não comer carne. Depois elas abolem, começam a abolir dentro das frutas, porque elas descobrem que frutas têm frutose, isso é um açúcar. E aí a seleção dos alimentos vai ficando cada vez mais rigorosa, a ponto de muitas vezes, nos quadros graves, elas sentirem que quando tomam água, elas acham que a barriga fica um pouco maior. Francesca foi seguindo esse enredo passo a passo. Treinava 6, 7 horas por dia. E sua dieta não era suficiente para repor todo esse esforço. No café da manhã eu comia 4 bolachas maisena e um potinho de iogurte light. Daí eu ia treinar, daí eu voltava, no almoço eu comia arroz, um pedaço de carne e salada. Daí eu ia treinar de novo, daí eu voltava, comia um pão, tomava suco, ia pra aula, voltava e comia um potinho de gelatina diet. Era essa a minha alimentação. Daí fui pra seleção, cheguei lá com 39 quilos e fui diminuindo, até chegar nos 36. Observe bem esta foto, porque algo chocante vem a seguir. Apesar de estar com míseros 36 quilos, Francesca não se sentia magra. Ao contrário. Eu olhava no espelho uma pessoa e eu era outra. Eu olhava uma pessoa muito mais acima do peso do que eu estava. Eu falava, por eu sou muito gorda, eu preciso emagrecer, pelo amor de Deus, tira essa barriga de mim. Sua sensação
é comum em várias enfermidades alimentares. Os especialistas têm uma definição para isso: transtorno de imagem. Isso mesmo. O que se vê no espelho não é a realidade, mas um mundo diferente, criado na mente de quem está doente. Ela tem, inicialmente, uma distorção da imagem corporal. Ela se vê muito além da proporção corporal que tem. Associada a isso, ela tem um medo mórbido de engordar. Aquilo passa a tomar conta da vida dessa pessoa. Então, o medo é intenso de engordar. E, com isso, ele mantém padrões de peso muito abaixo do que a gente considera o mínimo ideal. Francesca percebeu que estava doente e precisava se tratar. Mas ganhar peso para quem vive numa situação dessas não é tarefa fácil. Foi horrível, foi a pior coisa do mundo. Quando eu cheguei nos 40 quilos, eu chorava. Eu entrei no ginásio chorando demais. Porque eu estava gorda, obesa, que eu tinha aumentado para 40 quilos. E as gurias, todo mundo ria, né? Porque, imagina, com 40 quilos, tá apavorada. E aí depois, claro, tu vai se acostumando, né? Tu vai aumentando, tu vai vendo que realmente não dá pra ficar assim. Eu ia treinar, tava muito quente, eu não ficava só de top, porque eu tinha vergonha. Porque, no fundo, eu sabia que eu tava magra, eu acho. É uma negação eterna do que a gente tem de mais natural, que é fome, né? Dá para ser atleta sem sofrer por causa do peso? Você conheceu alguém que não sofreu por causa do peso? Não. Acho que não tem como. É porque é uma exigência dos esportes. Muitas vezes as pessoas não conseguem entender isso, porque não conseguem ver o porquê de precisar ser tão magra. É uma questão muito delicada, aonde a gente vai chegar eu não sei, até que ponto a gente vai num padrão de normalidade ou de saúde com essa exigência da magreza. A própria Federação Internacional de Ginástica já fez alguns comentários, né, a respeito dessa obsessão, né, porque eu acho que a gente passa a ser obcecado por isso nesse sentido. Então, até que ponto isso vai, né? Mas, por enquanto, ainda o padrão da modalidade é esse e a gente não tem como mudar. No próximo bloco, você vai saber quais são as modalidades em que o atleta está mais sujeito a enfrentar um transtorno alimentar. A gente volta já.